Bom dia a todos. Dr. Agostinho Teixeira de Almeida Filho, gostaria de agradecer ao senhor pelo convite. É uma honra para nós estarmos aqui nessa casa hoje, discutindo um tema relevante para a nossa sociedade. Dr. Antônio Carlos Esteves Torres, Dr. Gilberto Clóvis Faria Matos, a minha saudação. Aqui o Dr. José Ricardo Pereira Lira, o debatedor do painel, professor Anderson, Dr. Marcelo, saúdo a todos, Dr. Rodrigo Salomão, em nome do qual saúdo aqui os advogados presentes, Dr. Marcelo Pinho, ilustre advogado da Multiplan, em nome do qual eu saúdo todos os presentes aqui nessa data. Bom, a minha ideia é, como nós vamos estar falando sobre um caso em concreto, a minha sugestão é falar um pouco da indústria de shopping centers. E aí, à luz do direito, né, algumas questões técnicas do dia a dia dessa indústria, o Dr. José Ricardo entra em maiores detalhes. Bom, eu vou traçar um panorama da indústria de shopping centers no Brasil. Então, o faturamento total dessa indústria foi de quase 180 bilhões. Então, ela tem certamente um impacto relevante nas contas públicas e na atividade comercial do país. O produto, né, resumidamente, dessa indústria, né, é a área bruta locável, é o quanto você gera de atividade comercial em cima de metros quadrados. E hoje nós estamos falando de mais de 16 milhões de metros quadrados. E aí, só para ter uma base de crescimento, dessa área foi em torno de 4,8% do ano de 2017 para o ano de 2018. Bom, nós temos no Brasil, atualmente, 563 shoppings, sendo que nós teremos em 2019 7 inaugurações, então, portanto, nós iremos a 570 shopping centers. Obviamente, a maioria deles está concentrado na região sul e sudeste do país, mas só para ilustrar, quando a gente compara com o mercado americano, por exemplo, nós estamos falando de um mercado de 10 mil equipamentos de shopping centers. Então, certamente, a nossa indústria ainda engatinha e tem um longo espaço de crescimento pela frente. Bom, em termos de geração de empregos, né, se nós relevarmos que estamos vindo de um período de crise longevo, o setor hoje emprega em torno de 1.100.000 pessoas diretamente. Então, essa conta, né, na verdade, 3 vezes mais de indiretos. Então, nós estamos falando de mais de 3 milhões de pessoas, né, que têm ali o seu sustento, o seu emprego garantido por essa indústria. Bom, como nós sabemos hoje, a indústria de transformação, propriamente dita, ela é extremamente automatizada. Então, a relação de empregos que ela gera é 30 vezes menores, né, para o mesmo investimento em relação ao setor de comércio e serviço. Então, eu vou dar um exemplo fático. Hoje, no Rio de Janeiro, o Grupo Multiplan tem um shopping center em construção em Jacarepaguá. Aliás, o único empreendimento em construção
no estado do Rio de Janeiro hoje, que vai gerar 3.400 empregos, num investimento de cerca de 600 milhões. Uma indústria do setor automotivo tem um investimento de 1 bilhão no estado, e essa é uma modernização de um parque fabril, e esse investimento vai gerar 250 empregos. Então, comércio e serviço hoje é o grande propulsor na geração de empregos do país. Dado que o desemprego está em 11,8%, certamente é uma indústria que tem muito a contribuir para a redução da taxa de desemprego no país. Bom, o que é o shopping center? Talvez como usuários, né, muitos imaginam que é um ambiente onde você vai e compra, mas o shopping hoje ele é muito mais do que um ambiente de compra e de comércio propriamente dito. Aliás, há muito tempo, né? Então, hoje os ambientes dos shoppings eles tendem a ser mais lúdicos, mais interativos. Você tem uma introdução cada vez maior de áreas verdes, né, e sustentáveis, e aqui no slide seguinte, desembargador, eu vou apresentar até um projeto de uma usina fotovoltaica, né, que foi desenvolvida justamente para abastecer energia de um equipamento 100% a partir de energia limpa e renovável. Esses espaços também são inovadores e procuram cada vez mais trazer prazer e experiência às pessoas. Eles contemplam centros médicos hoje, então você tem dentro do mix, dentro da mistura daquele ambiente, também centros médicos. Obviamente, cada um, eles têm no seu nascedouro, tinham legislações, né, e características e comportamentos próprios, e hoje eles já se fundem no mesmo ambiente. Eles possuem agências e atividades bancárias, possuem atrações, eventos abertos ao público, cada vez mais ambientes que proporcionam o bem-estar e a conexão entre as pessoas. Eles são pet-friendly, né? Então, cada vez mais a população está envelhecendo, as pessoas estão tendo menos filhos e as pessoas estão tendo mais pets. Então, esses ambientes eles vão também se adaptando à necessidade. 81%, né, desses equipamentos, dos 570, né, 563 já existentes, eles possuem bicicletários, e hoje eles estão extremamente conectados com esse ambiente de aplicativo, né? Então, há uma redução do uso de estacionamento, por exemplo, nos shopping centers, até porque hoje eles possuem extensas áreas de gastronomia. Então, até por conta da lei seca, as pessoas preferem usar transporte público ou através de aplicativo, ou mesmo pela comodidade e pelo trânsito que são as grandes cidades. Então, o shopping ele tem tido uma demanda cada vez menor de vagas de estacionamento, por conta dessa mudança que vem acontecendo no sistema de transporte público. Então, 11% eles possuem vagas para carros elétricos, já existem espaços para patinetes, já existem espaços para bicicleta. Então, cada vez mais os shoppings vão atendendo às necessidades. Como tudo tem evoluído rapidamente, é uma indústria que procura estar à frente do seu tempo o tempo todo. E muitas vezes a sincronia entre as normas vigentes, as exigências públicas, elas se contrastam, né, com a velocidade da demanda cada vez maior por inovação, por influência digital. Bom, só para ilustrar, e para que tenham conhecimentos, passam, né, nesses shoppings por mês 490 milhões de pessoas, ou seja, 2 Brasis frequentando os shoppings. Certamente é um oásis dentro do caos urbano, né, dada a necessidade e a carência de vários serviços
públicos, inclusive, então o shopping ele acaba contemplando isso. Lembrando que dentro da atividade de shopping center você vai ter lá bombeiro, você vai ter médico, vai ter enfermeiro, você tem uma série de, por assim dizer, facilidades, né, para o consumidor, mas ele representa quase que uma mini cidade, ele tem características de uma mini cidade. Então, para ilustrar aqui no Rio de Janeiro, que é mais conhecido, o Barra Shopping do Grupo Multiplan chega a ter pico de 110 mil pessoas por dia, né? Então, obviamente, muitos municípios não têm essa população e nem essa frequência. Então, a estrutura administrativa criada, desembargador Antônio, é certamente voltada como se fosse o fluxo de uma mini cidade. Então, os costumes, as demandas que tem dentro daquele ambiente, ele certamente exige muito empenho dessa indústria. 52%, né, do público, e felizmente as mulheres são as mais frequentadoras dos shopping centers, são de mulheres e 48% são do público masculino. Aqui para ilustrar, né, então, as características dos novos shoppings, esse shopping em Canoas, no Rio Grande do Sul, foi inaugurado em novembro de 2017. Então, o teto dele já foi construído para receber placas de células fotovoltaicas, né, para gerar pelo menos 20% da energia. Isso, obviamente, gera uma economia de 23% no custo condominial, que, obviamente, é bastante oneroso para a administração do condomínio. O Village Mall aqui no Rio de Janeiro, a companhia, em parceria com a EDP, montou uma usina, né, em Minas Gerais, com placas, de células fotovoltaicas, e ela vai gerar 100% da energia para esse shopping. Então é o primeiro shopping no Brasil que vai ser abastecido 100% por energia limpa e renovável. Então, à medida que a demanda do consumidor ou das pessoas, né, os hábitos de consumo, buscando preservação do meio ambiente, buscando fontes de energia limpas, né, os equipamentos vão se adaptando para andar em linha, porque senão, obviamente, as pessoas perdem o interesse. O shopping, na verdade, se vocês observarem, o entorno do shopping geralmente tem um desenvolvimento ordenado. E aí, falando do aspecto social. Quando você vê a indústria, você vê um muro e não há uma conexão direta com a sociedade local. O shopping center ele gera um efeito, né, como se fosse um caracol, que vai gerando uma prosperidade e uma uniformidade. Mal comparando, seria como a teoria da janela quebrada, onde um indivíduo, né, aumenta a renda porque você gera um núcleo de emprego num raio de 5 km, geralmente, então você aumenta a renda daquele entorno. Então as pessoas elas vão necessitar de menos serviço público, né, menos serviço de saúde pública, menos serviço da educação, e ela consegue ir fazendo pequenas melhorias. Então o sujeito vai lá e pinta a fachada da casa. O outro olha, pinta a fachada da casa, e isso tem um efeito multiplicador. Então o shopping center, se vocês olharem o entorno, ele tende a prosperar, né, questões de cidadania e desenvolvimento social, independentemente de classe, tá? Mesmo para a classe D e E, você também acompanha esses movimentos de melhoria. Lógico que isso vai ao longo dos anos. E os shoppings, né, acabam também tendo presença e ajudando muitos programas sociais. Então eu vou só destacar aqui a GRAAC, né, de crianças para tratamento de crianças com câncer, e o Hospital de Câncer de Barretos, mas inúmeros outros. Aqui no Rio de Janeiro, a gente apoia, por exemplo, o Prêmio Patrícia Scioli, uma iniciativa da AMAERJ, voltada para os direitos humanos.
tem também o programa DOT do juiz Sérgio, enfim, inúmeros outros, porque a gente entende que o papel não só de gerador de empregos e de tributos, um grande pagador de tributos, certamente os maiores pagadores de tributo do município, o Barra Shopping certamente concentrado deve ser o maior pagador de IPTU no município. Então, além desses naturais, né, benefícios, por assim dizer, mas é uma contrapartida justa, são os projetos sociais que os shoppings acabam tendo nas suas respectivas cidades e na comunidade que estão ali ao seu redor. Em termos de desafios, por assim dizer, desembargador Agostinho, a burocracia hoje, né, entrava muito crescimento, a necessidade. Eu estava conversando com o Roberto Medina, e aqui só para traçar um paralelo, né, para o funcionamento do Rock in Rio, um dia lá do evento, ele me disse que tinha 68 órgãos públicos lá dentro do evento para os alvarás, para as licenças, para as autorizações e tudo mais, e ele dizia, olha, se obstruir isso, não tem o show no dia, mas é um desafio muito grande. Então, empreender no país é um desafio muito grande. E não podemos deixar de destacar que hoje o maior programa social que existe nesse país é o emprego. O emprego é o gerador, né, da atividade econômica, e que o seu desenrolar e o seu avanço vai manter o equilíbrio da estrutura pública e, obviamente, vai trazer mais dignidade às pessoas. O emprego, se diminui a taxa de desemprego, diminui os pequenos delitos, há uma correlação direta, diminui índices de violência doméstica, há uma correlação direta. Então, o emprego hoje é o maior desafio, certamente, desse país. Bom, eu quis dar um panorama do setor, até para a gente entender qual é o caso concreto, né, por assim, qual é a indústria que nós estamos falando, necessariamente, talvez nem todos os senhores conhecem, para perguntar ao doutor José Ricardo quais são os aspectos jurídicos, né, que norteiam e que estão no dia a dia dessa indústria. E aí, olhando também, pode ser sobre o aspecto da economicidade do direito, né, como essas empresas, né, ou esses polos geradores têm influência na sociedade, né, capitalizam bônus para momentos eventualmente de desafio, né, que possa passar, e aí trazendo um gancho aqui um pouco para a questão da recuperação judicial, mas como o dia a dia, doutor José Ricardo, não afeta, mas tangencia esse negócio chamado shopping center. Muito obrigado.